Daí. Bom dia, para nós, com certeza, a grande alegria, não simplesmente, como já estamos dizendo, por conta de uma imagem, porque o que nos traz à igreja não é a imagem, que a gente sabe que a imagem é uma imagem de madeira, com resplendor de prata. A gente não está falando da imagem, a gente está falando do que o ícone que ela representa para nós. Quando nós nos referimos à imagem do Bom Jesus, nós trazemos para todos a fé que o povo tem no Bom Jesus, no Cristo ressuscitado. Quem é o Bom Jesus? O Bom Jesus é o Cristo transfigurado. Então a imagem de Jesus aqui no nosso meio, a imagem do Bom Jesus, vem trazer para nós toda a cultura de fé que envolve o povo, os romeiros que vão à Lapa. Então, por isso que nós conseguimos ver tantas pessoas participando desse momento, pessoas até que não têm grande frequência na igreja, estão aqui conosco, porque se sentem comovidos, tocados por aquilo que essa imagem representa para nós. Ela é, de fato, a representação da transfiguração de Cristo em nosso meio. Então, por isso que move o nosso coração, que nos dá alegria e que faz com que saiamos de nossas casas para estarmos aqui. Tínhamos acompanhando a chegada na última quinta-feira da imagem aqui do nosso município e como o Jutaí bem colocou aqui, né, a presença assim, assídua da população, algumas pessoas realmente assim, fervorosas, né, com a questão da presença da imagem do Bom Jesus, até em querer tocar a imagem, todo mundo foi aquele mesmo tempo, então se vê realmente uma fé muito grande do Bom Jesus da Lapa, né? Exatamente. Como já dissemos, os romeiros saem daqui de nossa cidade, das diversas cidades que se encontram aqui hoje e vão à Lapa não só para poder fazer um passeio, um turismo, vão por uma fé, movido por um afeto ao Bom Jesus, movido por um afeto à pessoa de Jesus Cristo. E tendo essa imagem aqui dentro da nossa própria casa, podemos dizer isso nos dá grande alegria. Foi um momento muito emocionante para nós, a chegada do Bom Jesus, quando o povo saiu de suas casas, muitas vezes do seu trabalho, para estar ali emocionado, muita gente chorando, com a presença dessa imagem em nosso meio. Não estamos falando simplesmente de uma coisa qualquer, nós estamos falando da presença do próprio Bom Jesus em nosso meio. E isso significa salvação, isso significa a vida em abundância. Como é que você vê, né, esse período que a paróquia São Felipe Santiago tem vivido recentemente, né? Saímos no período da Semana Santa, em seguida veio a festa dos padroeiros, agora mais um momento festivo em nosso município com a chegada do Bom Jesus. De que forma, né, a nossa igreja ganha, né, com relação a essa sequência de festividade do nosso município? Olha, a igreja hoje, ela está configurada de uma forma muito pastoral. Nós temos muitos grupos de pastorais e as comunidades foram reativadas a partir do ano 2000. Então todas as comunidades têm celebração, tem ministro, tem tudo. Estamos nos organizando. Os movimentos que nós fazemos, extras, como festa de padroeiro, visita do Bom Jesus, são eventos promovidos pela igreja para suscitar naquele católico que ainda não despertou a vida comunitária, a vida de pastoral, esse desejo por estar inserido na igreja. A nossa igreja não vive de movimentos, a nossa igreja vive de pastoral, vive dos trabalhos do dia a dia na comunidade. No entanto, nós abrimos os parênteses nas pastorais para fazermos esses momentos de festa, de grande alegria, de acolhida do Bom Jesus, para despertar, suscitar novamente a fé daqueles e aquelas que estão afastados da igreja e que sentem a necessidade agora de estar junto conosco, participando das pastorais, participando dos movimentos, principalmente da sua comunidade. Na última quarta-feira, tive a oportunidade de entrevistar o padre Walter via telefone, estava aí em Amargosa, na diocese de Amargosa, em reunião com o bispo Dom Dionilton, onde no momento ele explanou algumas situações com relação a algumas mudanças que está vindo aí referente à Igreja Católica, né? Como é que você vê essa questão dessas mudanças, né? Em alguns padres até colocou que São Felipe saiu na frente, nossa paróquia saiu na frente, já implantando, de certa forma, essa inovação, né? Como é que você vê esse tipo de inovação também por parte da igreja? Olha, a Igreja Católica, nos últimos 50 anos, tem passado por grandes transformações. Estávamos há pouco mais de 50 anos, a igreja, celebrando missa em latim, em que o padre pregava a palavra em português, mas a palavra era proclamada em latim, não se compreendia bem. Com a vinda do Concílio Vaticano II, a igreja se abre, traduz a palavra de Deus, e hoje todos nós podemos ter a Bíblia em nossas casas, podemos ter a Bíblia em português, acompanhar as celebrações também em português. Daí, depois do Concílio Vaticano II, nós vamos tendo vários encontros com os bispos, documentos sendo lançados, documento de Aparecida recentemente, depois a visita do Santo Papa
aqui em nosso meio, também trazendo esta renovação para a igreja. A igreja tem se abrido cada vez mais para que aqueles que se sentiam excluídos por falta de conhecimento, porque não conheciam, não dominavam a língua que a igreja rezava, que era o latim, hoje possam estar à vontade na sua igreja, abrir a Bíblia e acompanhar o Evangelho com toda a autoridade, como filho e filha de Deus. Então toda a transformação da igreja é em prol do bem, em prol de uma transformação, para que aqueles filhos e filhas da igreja que estavam afastados possam novamente estar no seio da Santa Casa, da Santa Mãe, que é a igreja, participando da Santa Mesa com o próprio Jesus Cristo, aquele que se doa para nós, aquele que dá o seu corpo e o sangue para nos dar vida e vida plena. Como é que o nosso amigo Judaí, né, por ter uma vivência já grande na questão religiosa, já ter participado do seminário, vê, né, até mesmo por parte das igrejas protestantes, né, a questão, né, de usar sempre a questão da imagem, porque a igreja católica se refere muito à questão da imagem. Como é que você define essa questão, que às vezes a igreja católica é até assim defamada de certa forma por fazer o uso de imagem? Olha, infelizmente, nós não poderemos nem nos aprofundar muito, que é um tema bem complexo, mas para a gente dizer uma palavra sobre isso, a gente precisa saber o seguinte: a Igreja Católica, ela se utiliza de imagens desde os primórdios. Nós temos quase 2000 anos de igreja, aliás, mais de 2000 anos de igreja, e nós usamos a imagem. Começamos com os ícones pintados, pinturas na parede, depois passamos para os mosaicos. Quando a igreja chega na América Latina, se encontra com o indígena e depois com o negro, com o escravo, em que começa a fazer imagens de barro para representar aqueles santos e santas. Então os nossos irmãos de outra religião, talvez por não conhecer a fundo a cultura da igreja, ou questionar por conta do Salmo 115 a respeito das imagens, ou desconhecer também totalmente a palavra de Deus no livro de Macabeus, ou então no Deuteronômio, que também fala sobre a imagem. O próprio Salomão pediu que fosse feita imagens para ser colocado no templo. A imagem para nós, meus irmãos, não se trata de adorar um pedaço de madeira, um barro, alguma coisa. É uma representação. Como antigamente não havia esse momento que estamos aqui agora de entrevista, fotografia, vídeo, a gente tinha que se valer de alguma coisa para lembrar dos nossos antepassados. Então nos valemos das imagens. Não temos uma foto de Santo Antônio, não temos uma foto de Nossa Senhora, não temos uma foto de tantos santos e santas de Deus que já passaram. Então, essa imagem, ela representa aquela pessoa. Aquela imagem pode quebrar, a gente substitui. Nós não temos nenhuma adoração por imagem. Tanto é que nós trocamos de imagem constantemente. A imagem traz para nós a memória, atualiza aquela pessoa na nossa vida. Quem é o santo e quem é a santa? O santo e a santa é aquele que põe a palavra de Deus em prática. Quando Jesus diz lá no sermão da montanha, ele diz: sede santo, como o vosso Pai que está no céu é santo. Então todo aquele que é santo e santa, ele é colocado nos nossos ombros como um herói de guerra. Sempre depois de uma batalha, temos os heróis da guerra. E os santos e santas de Deus são os heróis da guerra que nós carregamos nos ombros em forma de andor, para lembrar da sua fé. Aquele que teve a coragem e aquela que também teve a coragem de doar sua vida até o derramamento do seu sangue, para que hoje tenhamos fé. Meus irmãos, Carlos, vou te dizer uma coisa: hoje, se nós temos fé, é porque muita gente morreu primeiro do que nós. E não morreu de idade avançada, não, morreu martirizado, morreu das formas piores possíveis. Os primeiros católicos, os primeiros cristãos eram colocados nas praças públicas de Roma com o seu estômago cheio de óleo para queimar a noite inteira, seja fosse criança, idoso, de qualquer idade. Sendo cristão, morria, ou morria pela boca dos leões, ou morria pela espada dos soldados. Então estes homens e mulheres que são consagrados à santidade, nós lembramos por meio de imagens, por meio de pintura, para que a gente não esqueça: a nossa fé tem pai. Nós temos pais e mães da fé que nos transmitimos. Se hoje nós temos fé, é porque alguém nos transmitiu. Nós não podemos esquecer dessas pessoas. A Igreja Católica, ela defende, né, e todos os fiéis têm como tendência chegar à santidade, né? Quais são os caminhos, né, que essas pessoas têm que realmente seguir, têm que traçar para poder alcançar esse objetivo que é o desejo da igreja? Olha, é interessante a pergunta, porque o caminho
já foi dita pelo próprio Jesus Cristo. E quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A igreja, meus irmãos, quando nós falamos a igreja, quem não compreende bem, compreende as 4 paredes que aqui estão. A igreja não é isso. Essas 4 paredes vão passar um dia. Elas não estavam aqui e podem amanhã não estar. A igreja é o corpo místico de Cristo. E todo aquele e aquela que se propõe a viver a palavra de Deus está inserido no corpo de Cristo como membro. E não se pode pensar, logicamente, que o corpo de Cristo seja pecador e ele como cabeça o único santo. Todo aquele que está incorporado como um novo enxerto no corpo de Cristo, ele deve ser santo e santa. E para que a gente compreenda bem, no céu, junto a Deus, só tem santo e santa. Pecador não entra no céu. Aí abre imagem para a gente compreender a purificação dos nossos pecados, aquilo que a igreja orienta, a confissão, a penitência, para que a gente aqui nessa vida possa se purificar, para poder entrar, como diz o canto, entrar num santuário com corpo e alma limpo diante da santa divindade, da Santíssima Trindade, que só quer a nossa presença se estivermos verdadeiramente limpos, santos e santas de Deus. Sem santidade não se tem presença de Deus, sem santidade não tem o céu. Como é que você também analisa, Agitaí? Tem algumas crenças religiosas, né, que defendem, né, que em breve vamos estar tendo aí a volta de Jesus Cristo. A Igreja Católica já, né, defende que Jesus Cristo já está no nosso meio, né, já vive, né, após a morte, a ressurreição, que Jesus está contido conosco. Já tem outras religiões que defendem, né, que vamos estar aí tendo a volta de Jesus Cristo novamente. Como é que você analisa essa situação? Olha, sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Agostinho escreve, a gente tem que se basear nos nossos teólogos, nos nossos santos. Escreve de que essa volta de nosso Senhor Jesus Cristo já se deu plenamente na igreja, já se dá plenamente a cada dia. No entanto, o próprio Jesus, ele anuncia um término dos tempos, um fim de tudo isso aqui para vivermos apenas na glória de Deus. E esses nossos irmãos e irmãs que esperam a chegada de Jesus Cristo, eles fazem muito bem, porque aquele que espera não vai ser infiel. Quem espera Jesus Cristo chegar na sua vida, não vai viver no pecado. Então todos nós, a igreja também orienta que possamos esperar o Filho de Deus, a volta de Jesus Cristo. Mas de que forma isso vai se dar? Foi perguntado ao próprio Jesus Cristo, quando será? Como vai ser? Ele diz, olha, nem eu sei, somente o Pai sabe a hora. Somente o Pai sabe o dia. Não podemos estar aqui agora fazendo profecia, Jesus está vindo ali, Jesus está aqui, porque o próprio Jesus disse que apenas o Pai sabe a hora e o momento da volta do Filho de Deus para resgatar a sua igreja. Agora, meus irmãos, fica aqui também o entendimento. Todos nós nos encontramos com Deus. Todo homem, em qualquer tempo, se encontra com Deus. No fim da sua vida, ou no início da sua vida, caminha com Deus e tudo mais, ou no fim de sua vida, vai ter um encontro pessoal com a Santíssima Trindade. E se encontrar com a Santíssima Trindade é estar plenamente nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vem com a nossa carne, Ele que vem com o nosso sangue para nos resgatar. A volta desse Jesus vai se dar plenamente na vida de cada um de nós. Por isso, vamos seguir o exemplo dos nossos irmãos e irmãs de outra religião. Vamos estar preparados, como também nós católicos estamos, recebendo o sacramento da confissão, recebemos o sacramento da comunhão, para que estejamos de coração aberto para acolher esse Jesus Cristo que chega todo dia em nossa vida. Jesus chega todo dia em nossa vida, na pessoa do irmão, na pessoa da irmã, principalmente naqueles sofredores e sofredoras que estão aí na nossa sociedade. Como é que você vê, né, a chegada agora do Papa Francisco, com o intuito, com o principal objetivo, né, fazer uma transformação da igreja, modificação, assim, no sentido de grande reforma, né? Como a proximidade com as pessoas, né? De certa forma você vê que alguns papas se passou que tinham uma certa distância com a comunidade, e hoje o Papa Francisco está buscando, né, resgatar essa situação, né, e está aí próximo da comunidade, né, como alguns padres também em oportunidade já têm defendido, agora a rede de comunidades, outras situações, e está trazendo realmente a comunidade, não só trazendo para o templo, mas também as pessoas, os membros do templo, estão participando ativamente também dessa comunidade. Olha, cada pessoa, ela tem a sua formação e o seu modo. Há tempos atrás, há cerca de
50, 60 anos atrás, não se poderia conceber a saída do Papa do Vaticano. Porque o Vaticano é a cátedra é a cadeira de Pedro. É onde o Papa se senta para dali governar junto com todos os bispos do mundo inteiro a igreja. O Papa não governa a igreja sozinho, não. O Papa governa segundo a vontade de Deus, juntamente com seus bispos. Dom João, para nós, é o apóstolo em nosso meio. Então, o Papa Francisco, ele tem um jeito mais aberto, diferente do Papa Bento, mas não desmerecendo nenhum, porque João Paulo II também era aberto, carismático, saía ao encontro do povo. Bento XVI é um homem mais intelectual, mais estudioso. Ele está voltado mais a doutrinar a igreja, colocar a igreja novamente nos trilhos. E o trabalho do Bento XVI é diferente de Francisco, porque Bento XVI ele quis colocar a igreja novamente no trilho da santa doutrina, a doutrina pura. Não pode haver mistura na nossa igreja. Então, quando nós temos a pessoa de Papa Bento XVI e do Papa Francisco no nosso meio, a gente não pode julgar com os mesmos olhos os dois. Cada um tem uma missão. Deus escolhe cada um para desempenhar um papel. Como um corpo, cada membro tem a sua função. Então, Bento XVI tem a função de catequizar, de colocar a igreja nos trilhos, de doutrinar a igreja. Francisco tem a missão de ir buscar os filhos e filhas de Deus que estão afastados da igreja, que estão nas periferias existenciais, não só nas periferias das favelas, não. Papa Francisco tem o objetivo de mostrar um Cristo que vai ao encontro do pobre. Papa Bento XVI tem o objetivo de, quando esse povo estiver aqui dentro da igreja, entrar na santa doutrina, porque não podemos compreender católicos e católicas que dizem-se ser cristãos e cristãs e não conhecem a sua igreja, não pratica a doutrina, não vive a vida sacramental. Bento XVI, ele procurou colocar novamente, vamos usar o bem popular, o ponto no i. E agora, depois que a igreja está organizada de uma forma doutrinária, está apta a receber os filhos e filhas de Deus que o Papa Francisco tem resgatado novamente. Então, esses filhos e filhas de Deus que entraram na nossa igreja, eles não vão encontrar uma igreja fora do trilho, vão encontrar uma igreja doutrinária, em que ou vivemos segundo a fé orientada por Jesus Cristo, ou vamos morrer. Não é uma ameaça, não é uma profecia terrível, porque diz na Bíblia, diz essa palavra: ou você escolhe a vida ou a morte. E a doutrina, a santa doutrina, é a vida. Quem quer viver no pecado, infelizmente, o salário do pecado é a morte. Viltaí, hoje você é tido como uma referência, principalmente no grupo do Texto com os Homens, na coordenação, não só em São Felipe, mas outra cidade também que chega, e você está sempre representando nossa comunidade, tira assim, né, como uma pessoa assim, de profundo conhecimento na questão religiosa. Qual foi o grande aprendizado, né, que você teve nesse momento de experiência que você passou pelo seminário? Quando falo do seminário, sinto uma grande alegria e gostaria que todo jovem, homem e as mulheres no convento tivesse a oportunidade de, se não for ser padre ou freira, que pelo menos estudasse a quantidade de coisas que nós temos a oportunidade de estudar no seminário. O seminário, a igreja, de uma forma muito geral, não só o seminário, a igreja é a verdadeira escola, é uma escola para nós. Então eu tive a oportunidade de ter contato com o padre Antônio Gregório, que foi meu reitor, que me incentivou na vida intelectual, na leitura. Depois com o padre Fernando, da mesma forma, com o conhecimento da igreja, nos documentos da igreja. Meu irmão e minha irmã, conhecer a igreja é muito fácil, os documentos da igreja estão aí, as leituras estão aí. O que nós precisamos é amar essa igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, e procurar conhecer cada vez mais a igreja. Não está privado para mim, para o padre, para outras pessoas, o conhecimento, não. O conhecimento está aí para todos e todas. Bastamos, por isso, nos abrir a essa graça, nos consagrar à vida intelectual, e com certeza nós temos muito a aprender. Nós não sabemos nada ainda. Comparado ao que é o mistério da igreja, nós não sabemos nada. Mas é porque nós não sabemos nada que devemos buscar. Porque quando nós nos consideramos fechados no conhecimento, prontos, a gente desiste, acha que já é grande coisa e já começa a dizer coisas por aí que não se deve. A vida intelectual dentro da igreja se faz necessária para o conhecimento pleno da sua fé. Se você quer conhecer a sua fé, meu irmão e minha irmã, estude. Não espere ninguém lhe dizer nada, não. Estude, busque os documentos, busque os livros dos santos e santas de Deus. Estão aí para poder nos orientar e nos dar firmeza da nossa fé.
agradecer aqui ao Jutaí, deixar também o microfone à disposição dele, algo mais que ele acrescentar, né? E deixar pré-agendado com o Jutaí aqui também outras entrevistas temáticas, né? Trabalhar alguns temas importantes, onde vem realmente levar aí a veracidade de algumas situações, né? Onde as pessoas têm algumas dúvidas e através do profundo conhecimento que o Jutaí tem na questão religiosa, possa estar ajudando também algumas pessoas nesse sentido. Desde já me coloco à disposição para novamente falarmos um pouco de algum tema religioso. No entanto, eu preciso de uma autorização do padre para falar em nome da igreja, porque para se falar em nome da igreja não pode alguém dizer assim, vou falar e pronto. Preciso de uma autorização do padre para que a gente possa falar da doutrina da igreja numa outra oportunidade. Quero agradecer a oportunidade com o JC, que tem feito um grande trabalho de divulgação das coisas que acontecem no nosso município, na região. Tem sido realmente um homem que tem vivido a sua vocação, porque se dedicar a colocar a notícia, se dedicar a anunciar, é também uma vocação e é um chamado de Deus. Então nós queremos agradecer de modo muito especial ao JC, que se coloca à disposição para levar a notícia. A notícia, lá na Bíblia, vai dizer que todo aquele que anuncia é bem-aventurado. Todo aquele que... E aí o Salmo vai dizer, como são belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. O profeta Isaías também vai colocar isso muito bem. Então nós queremos saudar de modo muito especial o JC, que tem colocado-se à disposição, não só para a questão da igreja, mas de um modo muito geral, colocar-nos a par daquilo que tem acontecido no nosso meio e na região. Então nos colocamos à disposição e aqui fica a nossa palavra final. A todos os católicos e católicas que forem assistir esse vídeo, estudem, procure compreender melhor a fé. Não abram a boca para falar da fé sem você ter certeza, sem você estudar primeiro. Até para criticar, se faz necessário estudar. Nossos irmãos de outra religião também devem criticar a igreja, porque quando a gente é criticado, a gente cresce. Porque a gente tira aquilo que não é bom e caminha com aquilo que é bom, com aquilo que é pleno. Mas para poder a gente falar, a gente tem que ter certeza. Então se faz necessário estudar. Estudar, conhecer a fundo, para ter argumento para falar alguma coisa. Fica aí o nosso pedido a todos os católicos e católicas, especialmente os jovens. Estudem a sua fé e vocês vão ver o tesouro que nós temos e que muitas vezes estamos sentados em cima de um tesouro com a cuia de esmola, pedindo esmola, mas na verdade estamos aí com um grande tesouro de conhecimento intelectual, doutrinário, não só nas questões religiosas, mas de um modo muito geral para a vida.